Queria falar sobre a diferença entre a concepção calvinista e a concepção arminiana, ou a concepção que nós temos. Por exemplo, o pecado para o calvinista, ele teve efeitos que a gente chama de intensivos, completos sobre o homem. Matou o homem de uma forma completa, total. Para o arminiano, o pecado ele não teve um efeito intensivo no sentido de totalidade, mas um efeito extensivo. Então o pecado ele atinge o ser humano como um todo, mas não remove completamente todo o bem, ou mais aquilo que interessa para a gente. A capacidade, não remove a capacidade do homem poder responder ao convite de Jesus. Para o calvinista, o homem nasceu, digamos assim, com a necessidade de pecar. A inclinação do homem, a natureza humana, ela vai fazer com que o homem apenas se incline para o mal, nunca para o bem. Para o arminiano, o homem não nasceu com a necessidade de pecar, ele nasceu com uma propensão. Ele pode pecar, ele não precisa pecar. Para o calvinista, a vontade humana ela foi destruída. Quer dizer, então, ele perde de forma completa a autodeterminação, o livre-arbítrio. Para o arminiano, a vontade humana ela foi diminuída, afetada de uma forma muito grande, grave, mas não foi extinta. Existe autodeterminação, digamos assim, suficiente no ser humano para que ele possa estender a mão e receber pela fé, né, fazer um movimento em direção ao primeiro movimento que Deus fez, de se revelar e salvar o ser humano. Falando um pouco sobre as diferenças entre os 5 pontos calvinistas e os 5 pontos arminianos, a depravação total, que é o primeiro ponto dos 5 pontos calvinistas. Para o calvinista, então a depravação ela foi intensiva, atingiu completamente, matou o homem de forma completa. O homem não consegue responder de forma nenhuma, absolutamente, a nenhum convite para Deus. Deus tem que colocar essa vontade no homem. Para o arminiano, a depravação ela não foi intensiva, ela foi extensiva. Ela atinge o homem como um todo, mas não mata o homem totalmente, ao ponto do homem não conseguir por si só, por autodeterminação, responder, estender a mão e receber a salvação. A eleição incondicional, que é o segundo ponto do calvinismo, significa, como já dissemos, que Deus elege sem qualquer tipo de influência, coerção. Deus elege livremente, soberanamente, aqueles que Ele deseja salvar. Ele fez isso já na eternidade passada. Então Ele já elegeu de uma forma incondicional. Então, eleição incondicional. Não existe nenhuma condição para Deus e também para o homem. Porque o homem está morto. O homem, na visão calvinista, ele não tem como, a não ser que Deus coloque essa fé nele, coloque a vontade nele, o homem então a partir daí ele pode ser salvo. Na visão arminiana, a eleição é condicional. Por quê? Não há nenhuma condição para Deus, mas há uma condição para o homem para ser salvo. É ele receber pela fé essa salvação. O terceiro ponto do calvinismo, que é a expiação limitada, quer dizer, Jesus morreu somente pelos eleitos. Ele só expiou os pecados dos predestinados, não expiou o pecado de toda a humanidade. Então, a expiação é limitada aos eleitos, segundo o calvinismo, e para os arminianos, a expiação é ilimitada. Jesus ele morre, ele expia na cruz os pecados de todos os homens, então ela é ilimitada. Quer dizer, é ilimitada no sentido de que Jesus morre por todos, para o arminiano, Jesus expia os pecados de toda a humanidade na cruz do Calvário. Mas ela é limitada para o arminiano no seu resultado.
Então, a obra de Jesus ela é suficiente para toda a humanidade, mas ela é eficiente para quem crê. Jesus potencialmente morre por todos, para o arminiano, mas efetivamente ele salva, a sua morte ela é efetiva para quem vem a crer em Jesus. O quarto ponto calvinista, que é a graça irresistível, quer dizer, Deus quando quer salvar, ele salva e ele age mesmo contra a vontade do eleito. O cara está perdido, Deus ele age contra a vontade do eleito. A pessoa então está perdida, completamente morta. Deus ele vem então com a graça irresistível. Quer dizer, a pessoa não resiste. A pessoa crê e abraça a fé. Então, graça irresistível, da maneira como o calvinismo coloca, então é por coerção, é contra a vontade. A graça para o arminiano, a graça ela é por persuasão. Deus então ele não coage, como a gente consegue entender que é a posição calvinista. Deus ele persuade, Deus trabalha, Deus ele procura persuadir esse ser humano conforme é a visão arminiana. Por fim, o quinto ponto calvinista, que é a perseverança dos santos, né? Nenhum eleito se perderá. Na visão arminiana, nenhum salvo se perde na visão arminiana se ele se mantiver firme na sua fé. Basicamente, fazendo uma comparação, são esses os 5 pontos, né? Calvinistas e arminianos: predestinação e livre-arbítrio.